Oi gente, tudo bem com vocês? Tá ventando um pouquinho, então a cortina tá um pouco estável, mas vamos lá. Hoje eu vim falar pra vocês sobre artrite reumatoide. É uma coisa meio estranha pra falar num vídeo, eu sei, mas eu tenho razões para tal. Bom, artrite é aquela doença que a gente sempre escuta falar que as pessoas mais idosas têm. E ela geralmente acomete as articulações, as pequenas articulações dos dedos da mão. E o que ela faz? Ela vai enfraquecendo a articulação e pode gerar coisas tipo acabar com a cartilagem que une uma articulação e outra e fazer os ossos entrarem em atrito ou gerar deformidades nas suas articulações. Bom, por que a gente escuta falar que são idosos que têm artrite? Porque existem vários tipos dessa doença e a mais frequente, teoricamente falando, é a que acomete idosos. E o que é isso? O que é artrite? Bom, é uma doença autoimune. Isso significa que as suas células, elas começam a lutar contra elas mesmas. Ao invés de lutar com invasores, elas lutam contra elas mesmas. E por isso elas acabam gerando inchaço, dor, aumento de temperatura e lesões complicadas. Bom, a artrite ela não acontece apenas nas mãos, tá? Então assim, como eu falei, tem vários tipos. Temos a artrite oligoarticular, que é quando são até 4 articulações, e ela geralmente acomete tornozelos e joelhos e afeta os olhos. O que acontece quando afeta os olhos? Ela provoca uveíte, que é uma inflamação diferente que tem nos olhos, que pode aumentar muito a pressão e gerar glaucoma e catarata. Tá? Essa é a oligoarticular. Aí temos a poliarticular, que é quando acomete mais de 5 articulações. E aí, o que acontece? Essa é a que afeta mais as articulações, as microarticulações das mãos e dos pés. E também tornozelos, quadris, punhos, enfim, várias articulações, são 5 ou mais. Ela é, vamos dizer assim, a mais complicada, talvez, porque afeta mais lugares. Aí tem a do tipo sistêmico, que está sempre acompanhada com febre, manchas, dor no peito, dificuldade de respirar e problemas no fígado e em órgãos internos também. Tem a artrite psoriásica, que é quando a dor aparece com inchaço e vermelhidão e quente, mas relacionado com psoríase e história de psoríase na família. E tem também a artrite relacionada à entesite, que é quando são em poucas articulações e que as informações são pequenas e perto de tendões e ligamentos. Geralmente acontece mais perto do calcanhar e do osso da patela no joelho. Bom, como eu falei, é possível que você adquira essa doença ao longo da sua vida e desenvolva isso apenas quando você tiver, tipo, 50, 60 anos. Porém, todavia, é possível você ter isso quando você é criança, que é o meu caso. Não que eu seja criança agora, mas eu descobri isso quando eu era. E o que acontece? Bom, não se sabe exatamente qual é a origem dessa doença. Então, mas tem várias hipóteses, né? A mais popular é a hipótese de que seja relacionado com alguma causa genética, que alguns genes do seu corpo, ao se juntarem com algum outro fator, resolve manifestar a doença. Então ela pode ser associada com períodos de estresse, com bactérias, vírus, alterações hormonais, uma série de coisas. Então tem pessoas que, por exemplo, têm artrite, engravidam e aí saram, porque os hormônios ajudam nisso, sabe? E tem outras pessoas que são o oposto. E tem pessoas que têm artrite e não conseguem engravidar. Então é bem complicado, assim. E o que acontece? Quando você descobre, quanto mais cedo você descobre, mais fácil mais chances tem do tratamento fazer efeito, o que significa que tem menos possibilidade de você ficar com aquelas deformações de artrite. Mas os remédios, eles são novos, relativamente falando, assim. Há cerca de 20 anos não existia remédios modificadores da doença. Então a gente não tinha como impedir que a doença continuasse, a gente só podia parar a dor.
Isso fazia com que as pessoas não sentissem dor, mas continuassem ocorrendo essas situações de deformidade, que hoje em dia estão tendendo a ser diminutas, mas ainda podem acontecer. E o que é assim, o que é isso? Tipo, as pessoas que têm artrite, elas não são deficientes, mas ao mesmo tempo elas podem se tornar por causa dessas limitações que vão acontecendo no decorrer da trajetória delas. E elas precisam fazer tratamento contínuo com uma série de medicamentos, visitas frequentes ao reumatologista. No caso da oligoarticular, tem que ter visitas frequentes também ao oftalmologista. E em alguns casos ao ortopedista. Então, enfim, são muitos médicos na sua vida e são muitos exames, porque precisa estar sempre vendo quanto está o fator reumatoide, quanto está de inflamação. Você precisa estar sempre fazendo exame de sangue para monitorar tudo isso. Tomar os medicamentos, que hoje em dia, como eu falei, existem medicamentos para parar a dor e existem modificadores de doença, que são agentes biológicos, que geralmente são endovenosos ou subcutâneos, e eles te ajudam a não deixar a doença progredir, então eles são bem bacanas para isso. Há alguns casos em que é possível fazer cirurgias, outros casos onde são recomendados infiltrações de corticoides direto na articulação. Enfim, são várias possibilidades de tratamento, mas é uma coisa contínua e precisa ser associada com exercícios, principalmente nas articulações afetadas, para evitar que a doença se aumente, né? E precisa ter um controle muito grande sobre a própria imunidade. Então, pessoas que têm essas doenças sabem que são mais suscetíveis a pegar gripes e semelhantes. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com os lugares onde a gente vai, o que a gente coloca na nossa boca e aonde a gente pega, enfim, essas coisas, para poder se prevenir, porque somos um alvo mais fácil para qualquer tipo de doença. E também porque quando como a gente tem muitos picos de imunidade, quando a imunidade está baixa, a tendência é que a dor e a inflamação voltem e piorem. Então é muito importante ter assim um equilíbrio psicológico e tentar ficar bem consigo mesmo e etc. E às vezes isso é difícil, então tem muitas pessoas que acabam precisando de tratamento psicológico, que também já foi o meu caso. E outra coisa que é muito, muito legal é você ter contato com outras pessoas que também têm o mesmo problema que você e ver como elas conseguem lidar com o dia a dia, apesar das limitações, e ter sempre em mente que, putz, a vida continua, né? Não é porque você tem artrite que você vai necessariamente se tornar defeituoso ou incapaz de realizar alguma atividade que você está acostumado a realizar no momento. Pode ser que seja apenas uma dor contornável, mas pode ser que aconteça essa modificação que vai te incapacitar de certas coisas. Então, por isso o tratamento psicológico e o apoio da família é extremamente importante, principalmente quando acontece com crianças, porque não é fácil você ver outras crianças correndo, brincando, pulando e você não poder fazer e não conseguir explicar por que não pode fazer. Então, é muito importante ter o apoio de todo mundo e ir sempre nos médicos. Então, realmente é bem importante começar o tratamento cedo. Então, se você percebe que você tem algum tipo de predisposição ou dor com inchaço, vermelhidão e tal, vá a um reumatologista e não deixe de se cuidar. Não importa a sua idade, porque realmente é bem mais comum do que a gente imagina que essas doenças acometam pessoas que não são idosas. E por preconceito, às vezes a gente simplesmente não considera e acaba sofrendo à toa. Então não seja uma dessas pessoas que sofre à toa e é isso, assim, tipo, vamos nos cuidar e prestar atenção na gente. E quem tem esses problemas e consegue lidar com eles e vive com eles, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente para ajudar pessoas que estão descobrindo isso agora e também para nos ajudarmos no decorrer das caminhadas. Então esse é um assunto que eu pretendo falar mais sobre por aqui. E é isso, espero ter conseguido explicar um pouquinho como funciona o esquema da vida. E até a próxima.